Bendito, bendito Deus Altíssimo, de Melquisedeque. O Eterno Altíssimo é quem abençoa Abraão. E para tal, enviou Melquisedeque, na expressão da ordem de Cristo. A ordem de Cristo está relacionada, referida a, de um só poder eterno juízo, aquele a quem ele enviar, expressa, segundo o espírito do legislador, aquilo que está ordenado e estabelecido em caráter eterno. Se vou tratar das questões para compreender melhor que quando falamos a respeito das profecias, nós não estamos falando pela mente deformada de alguém que está desarraigado da terra. Nós falamos que há a sentença que declara que os perversos serão desarraigados da terra. Qual é o significado dessas palavras? Está por dizer que a capacitação dos dons do Santo Espírito Eterno, que estabelece na forma do homem, com o seu espírito, na expressão de um segundo Melquisedeque, é a razão, é o propósito de todo o universo, de toda a criação. Aquele que está deformado por uma mente corrompida, ele vai, de fato, corromper todas as instituições que abrangem um chamado Estado coletivo, todo um povo. E assim está por suceder em Brasília, através da figura de Lula, de Moraes, e do Pacheco e de Lira. Nessa figura estão envolvidos, de fato, uma quadrilha. Uma quadrilha em que foram enganados pelo espírito do maligno e agora estão sobre prostração, sem condição de sair de tal estado, a partir de uma força ou potência de si mesmo. Então, se quero contextualizar o que eu trago, ao falar do espírito da profecia, das quais os profetas falaram, os apóstolos deixaram registro, assim como também Sócrates por Aristóteles. É necessário que eu esteja observando o que está sucedendo lá fora. Então eu pego o YouTube e agora observo. Alguém que se diz agora um intérprete dos juízos. Vamos compreender que todas as considerações chamadas de opinião envolvem narrativas. E das narrativas envolve hoje a imagem de alguém que está para um número muito grande, chamados seguidores. Alguém que vai, de fato, expressar da maneira, do tanto quanto ele recebeu do Espírito Eterno, do tanto quanto ele agora, no entendimento, tem poder de bom discernir. Então, não há como alguém discernir e nada considerar fora do alto juízo e tornando pelo juízo dos abismos infernais. Por inversão, que faz o desgoverno Lula e toda a corte de Brasília, a interpretar-se a autoridade de algo em que vão apenas, agora, envolvidos na criminalidade geral, sem condições de sair dali. Sofrerão a cada dia, a cada noite. Assim como fez Moraes, ameaçando sempre a polícia na sua porta, de serem também surpreendidos, de serem tratados agora por inimigos de uma nação. Então, a contextualização das palavras do Santo Espírito, que estão nas Escrituras Sagradas, o farei dessa maneira, para que ela fique bem configurada e muito clara aos olhos de todos e aos seus limites do entendimento. Assim, eu li hoje no YouTube, aparece alguém
que agora ele está considerando as palavras do Trump, as decisões do Trump, as atitudes, os atos do Trump. Assim como fez a ministra Walk na sua igreja. Ou seja, todo o governo será questionado. Sempre será. Haverá um momento que um ato determinado, uma palavra determinada, vai sempre ter por consequência alguém que vai vender o seu produto, ou seja, o seu produto de venda, e vai opinar a respeito dele, no sentido que aquilo, os seus seguidores o acolham como verdade. Assim considerando, entendamos, o tal fulano que vai falar a respeito do o Trump dizer que do imigrante, ele está irregular, não pode ficar lá. E vai dizer que não vai ser o nascimento de alguém dentro da América, dos limites territoriais da América, que o faz dele um cidadão americano. O que está dizendo Trump? Está dizendo que o sentido de fato de participar de uma nação, ela está no molde, no modelo, naquilo que ela trata por valor maior e busca preservá-lo. E luta por essa preservação. Ora, na decisão, se o Trump declara tais palavras, eu pergunto, como diria ele que aquele que está irregular deve ficar? Assim como a bispa pediu misericórdia para ele, quando nunca teve misericórdia com ninguém no seu exercício, que eu chamaria de igreja UC. Ou esse cidadão que vende o seu produto, através do que eles pagam, aquelas palavras que ele declara. Assim, considerando, temos que concordar. Se alguém está irregular e fora da lei, não pode ficar fora da lei. Claro, o Trump decidiu que ele retorne de onde procedeu. O que é retornar de onde procedeu? Vou dar um exemplo. Se o Lula está tão satisfeito com a forma de viver, e por anos a fios, trouxe a imagem de Cuba como sendo de fato a liberdade. Assim como sustentou e colocou um tapete vermelho para que subisse com ele a rampa, agora na segunda vez, como segunda vinda dele em Maduro, dando a visão que a autoridade está naquela forma de proceder. Aí está a questão. Se é irregular, tem que ser extirpada. Não pode ser aprovada. Nem ficar discutido por opiniões. E essas opiniões agora serão realmente negociadas, se tornaram por mercado de suborno e oferta daqueles que alcançaram uma condição de expressar o que é verdadeiro e o que é falso. Assim como os jornais determinados importantes e a TV, por exemplo, o Globo, com maneira especial. Ela sempre pregou, projetou uma cultura estranha. E vai se julgar o quê? Tem poder de justificar o justo? Não tem poder para tal. Lixo é lixo. Como Jesus Cristo diz, lixo é queimado na gena. Assim, consideramos. Então, uma evidência que, em relação à palavra do Trump, temos que concordar. Ou seja, todo que está irregular não pode ficar. Ele já sabia de antemão que está fora da lei. Ele não pode ser agora abençoado pelo descumprimento da lei. Assim como pedir misericórdia por ele, não tem sentido. Por um tempo, ele acolheu, ele defendeu de onde ele saiu. Como dizendo, não tem mais espaço, mais lugar para sobreviver. E assim que estão pressionando aqui no Brasil através de Moraes,
que os outros vão para a América, como muitos jornalistas e muitos pensadores, porque nas palavras que declaram, eles denunciam os fraudes e os crimes praticados por Lula e pela Corte de Brasília, e também por aqueles que ele leva por suborno dentro do Congresso Nacional. Então, dentro dessa linha de pensar, fica a pergunta. É uma evidência que o Trump não vai tirar da América aquele que está agora regularmente na lei aprovado por cidadão americano. Então, claro que a partir daí o cidadão americano é aquele que vai nascer do ventre de uma americana, uma cidadã americana regularmente dentro da lei. Então, nesse particular é interessante, porque quando o povo de Israel, na imagem da figura do judeu, foi disperso no mundo inteiro, e as escrituras deixaram disto registro, sucede que é um momento histórico, haviam profecias do retorno, e a profecia do retorno envolve a figura de um jornalista inglês, aliás, francês, que vai trazer agora um pensar político do retorno à Terra. Herzl, assim considerado, e assim considerado. No momento oportuno após a Primeira Guerra Mundial, lembram-se que houve a promessa da Inglaterra, que elas estavam com a posse daquele lugar. E aquele lugar, a posse da Inglaterra, também envolvia a Jordânia, creio eu. Pois bem, porque a Jordânia, naquela ocasião, fazia parte da Israel anterior a Roma. Sucede que, nesse sentido, agora, ao retornar à Terra, está dentro de um pensar que é, de fato, uma espécie de uma bandeira. Uma delas é que os crimes praticados pela raça iraniana da purificação pretensa, que se tornou uma fraude e se tornou hediondos crimes contra a imagem do homem, vão matar as suas mulheres nas câmaras de gás, envenenados do ar que respiravam enquanto recebiam o batismo por aspersão daqueles banheiros e chuveiros. Essa é a imagem. Agora estou falando dos fatos. Eu posso perguntar, qual é o espírito que acolhes a partir dos fatos? Aí está a questão. Quando falamos fatos, estamos mensurando a medida dos homens pelo fruto da sua justiça pelas obras que pratica. Pois bem, quando a ONU, em 1947 para 48, sob a direção e presidência, naquela ocasião, naquela Assembleia, de um brasileiro, Oswaldo Aranha, de bom tom, de bom pensar, no uso do mover da justiça eterna. Ele está como na figura de um Lira ou de um Pacheco. E sentindo o ambiente daquela Assembleia, ele posterga ao dia posterior aquilo que se o faz naquele dia, iria por águas abaixo. Nessa ocasião, é claro que já se observou uma dificuldade enorme. Alguém recorre ao presidente americano. E ele, como está fazendo o Trump, vai dizer prontamente. Vai dizer, eu, América, dá o seu voto a favor da partilha. E aí surge, na Assembleia posterior,
ao dia posterior, agora fundamentado no poder da América. E foi aprovado. E a própria Rússia estava presente lá, embora tenha ali tratada por inimizade. Embora não havia uma inimizade efetiva até então. Era 47 para 48. A amizade está próxima. A desamizade ou as dúvidas a partir de 1970, com a Guerra Fria. Considere. Aí, ao retorno à Terra, e fica a pergunta, mas quem vai ser tratado agora no Estado de Israel, Estado político de Israel, como todo Estado político, com as leis próprias internacionais e as leis próprias do seu próprio Estado, aí ficou determinado por conselho rabínico e de outros que fazem parte do mesmo povo, e que ficaria a pergunta naquela ocasião. Todo judeu retorna à terra com a sua casa, seus familiares ou o que seja, seus pertences como sendo judeu, com direito à cidadania de Israel. Veja, relaciona o que eu estou dizendo com a palavra do Trump, que diz a irregularidade não tem como dar a tal misericórdia. Mas aí ficou a questão, a decisão foi, serão tratados por cidadãos israelenses. Agora é lei. E foi promulgada. Todo nascida de mãe judia. Veja, mas deixaram de ser judeus os outros, porque casaram com uma mulher estranha ou de fora? A pergunta fica, e a judia, que agora vai se instalar na terra, ou aqueles que dela procedem irão para lá? Fica a pergunta. Fica a pergunta. É de pai judeu ou é de pai não judeu? Aí está uma grande questão. A pergunta então fica, voltaram de fato através da mãe judia o verdadeiro judeu? Nessa condição é importante considerar que o Estado, ou a forma, ou a lei que querem sancionar para resolver problemas agora dificultosos de serem resolvidos, que trarão sempre um pensar do lado de cá e um pensar do lado de lá na contrapartida. Como eu estou abrindo esta porta, vai haver discussão a respeito. Mas a pergunta fica, qual é a decisão verdadeira? Foi de fato através da lei de Israel? Ou seria de fato não ter entrado aqueles judeus que já tinham casado com mulheres não judias? Esse é o ponto. Então, o que queremos compreender está na palavra do Paulo. Porque o Paulo, quando trata, não fala, limitamos de Israel, sem tratar do israelita por Israel. Ele está por dizer que o verdadeiro israelita, ou seja, o verdadeiro Israel, que é o espírito de um Jacó renovo, como de um Trump renovo na figura de um Ciro que vai trazer uma nova imagem, que agora ele tem uma percepção mais alta. Então, nesta ocasião, eu pergunto, quem julgará o Trump? Estamos, então, julgando a decisão da lei do Estado de Israel? Então, eu diria que nas Escrituras Sagradas o Paulo já julgou. O Paulo vai declarar que o verdadeiro israelita é aquele que verdadeiramente cumpre a lei. Então, tirou da figura do Estado político a imagem do verdadeiro judeu, ou seja, a verdadeira israelita. E no outro lugar, quando ele fala do judeu, ele vai dizer agora aquele que é o de fora, que vai condenar judeus e querer persegui-lo. Ele vai dizer, vedes, todos vós procedem da mesma árvore, que é a árvore cultivada. E ele coloca na figura da figueira, na expressão de Israel.
Aí ele diz, o eterno Deus, com sua misericórdia, ele não cedeu de deixar de quebrar os troncos, os galhos, agora que não tinham mais nada a ver com a essência da semente da árvore. E os extirpou. Esse é o desarraigar da terra. Antes que pense em desarraigar da terra, lembram que também diz, o justo herdará a terra. Mas que terra é esta, então? Não há como interpretar a terra fora dos juízos do homem. E se o homem quer interpretá-la através de um estado que é morto, é algo inexistente, é uma coisa. E a dali querer julgar, querer discutir a respeito do que é certo, é verdadeiro, o que é justo, o que é falso, é insanidade. Eu pergunto, é claro que todas as decisões tomadas, ao dizer que seriam os filhos da judia, que seriam os verdadeiros cidadãos que entrariam na terra de Israel, também não está por dizer que agora elas entraram em Israel e vão ter os filhos somente dentro daquela terra, tratando agora a terra dentro de um conceito territorial. Assim concebendo, está dizendo agora o Trump, quando procura afastar as fronteiras por segurança, ele tem consciência que essas fronteiras são impossíveis de afastar. Se dentro da própria terra, a partir do juízo eterno, os filhos das mulheres que lá estão deixaram de ser imigrantes. Ou seja, eles são verdadeiramente aqueles que buscam o bom juízo e buscam a aplicação da lei por justiça perfeita do justo. Assim ficam dirimidas todas as dúvidas de que não haverá mais lugar para ninguém querer sustentar a fraude. Eu coloco algumas imagens como sendo esses fraudulentos. Coloco na figura do Lula, na figura do Maduro, e de todos em correspondência, que eu ligo lá Macron. E vou ligar por influência sobre o Zelensky. Lembram bem que com a guerra da Ucrânia, daqui a pouco tem judeu e tem brasileiro em todo lugar se armando para dizer que vai lutar pela justiça da Ucrânia. Ou vamos dizer pela decisão do Zelensky. Então agora está na hora de levantar-se pela decisão do Trump. Como farão? É o Trump que vai resolver a guerra. A ele foi dado esse poder. Como disse Netanyahu, é o Ciro que foi conduzido à terra para libertá-la. Que terra? A terra do Estado ou a terra do verdadeiro israelita? Esse é o ponto. Então veja que a senhora, não sei se a senhora, ou moça, ou jovem, que eu não sei de fato qual é o tom como ele se acolhe a si na sua teoria do gênero, que ele envolver maldosamente a visão da sexualidade humana. Pelos ditos dela, pela misericórdia que ela requer, ela está fora de foco. Está desarraigada da terra. O Lula, desarraigado da terra. A Corte de Brasília, os desarraigados da terra. E aqueles que dentro do próprio Estado de Israel se opõem à prática do justo e sustentam que em Cristo não se vê, observa ou seja razão de educar por justiça em verdade.
continua um Estado fora da lei em caráter eterno. Serão quebrados os seus galhos, como disse o Paulo, na figura do judeu, na figura da figueira. Serão desarraigados. Assim teremos muitos falantes, querendo por tradição estabelecer num povo por tradição a razão e o fundamento. Mas o povo em si não é razão nem fundamento. A razão é a expressão da mulher caída, de um Adão agora que cai a partir desta queda. Quando na expressão daquela mulher, a Eva vai ser dar o nome que agora é a mãe da humanidade. Que todo proceder de discutir justiça, dos atos desse ou daquele, do Trump, ou lá da decisão da partilha, todas elas estão sobre a ótica dessa mulher. Não faz parte mais deste corpo. Do juízo eterno, estarei constantemente sendo provado. Não tenho como enganá-lo. E ele não me engana, ele me diz com clareza. A todos deu consciência para que saibam. Se ficou bem claro, estamos por dizer. Aí é que vem a figura de ter dito Trump, creio, observar pelo caráter eterno de quem nos diz. Então, quero pensar, penso do eterno e desejo que seja o pensar do Trump. E quando diz, da América não mais procederão a mortandade ou os crimes. Veja, está falando do Espírito. É como se dissesse que de Cristo vai vir a mortandade e vai vir de fato o dolo. Ele está dizendo que não há campo para tal. Assim, pronto. O Trump se torna, pelo juízo, pelas observações que até aqui me dá, pelo testemunho que está dando, de que ele está focado firmemente em Cristo, o Senhor, autor e consumador da fé. És judeu? És cristão? És muçulmano? É islamita? É isso, é aquilo, é esquerda, é direita, é partido? Escolha entre 39 a 40 partidos do Lula. Qual as tuas vestes? Quando só tem uma veste para pôr. Ou você é mentiroso, ou de um só verdadeiro falarás. Que não és em si a verdade, é um só verdadeiro. Que me dirás? Isso se aplica a todos que estão falando. Como se tivesse voz e autoridade para dizê-lo. A autoridade deles vai ser colhida estritamente para aqueles que estão abaixo do seu juízo. Do juízo está sendo partido por mercadoria e produto. Mas acima de todo juízo, aquele que não torna mercantil, não faz mercantilidade da palavra. A palavra é sagrada. Ela procede do santo, que a todos tem o poder de condenar e de justificar. Só ele pode usar de misericórdia. Se amanhã houver misericórdia de alguém, só o poder dele receberá para fazê-lo. Nunca a misericórdia será na expressão de alguém, uma figura do corpo de um homem que o faça. Não. Não é suficiente. Porque ele faz fazer, para fazer admitamos uma espécie de uma fantasia que é se revestir dela. Mas no íntimo, ele é fraudulento. Ele traduz o dolo
como faz o que se chama político, e de usar da palavra democracia como faz o Moraes. E ter toda uma corte querendo sustentar esta perversidade que se tornou por insanidade e a conformação da besta. Que mais direi? O mais fica por vossa conta. Na minha conta, só tem um. E é ele quem me acredita. Ou seja, meu crédito todo está na confiança que eu deposito nele. Não tem outra fonte de crédito. É isso. Nem Pix, nem a ideia de empréstimos com subsídio para subornar alguém, como faz o Lula, através lá do Centrão. Procedimento que ele traz desde o mensalão. E por razões tais, quando se tratava de transporte de São Paulo, onde vai surgir o PCC, simples e também outro, ali matam Celso Daniel. O Lula sabe, e já está punido e será punido.